Fala, gente, bem-vindos ao nosso querido Sabem Canal. Meu nome é Roger e o Sabem Canal sempre trazendo para vocês o que há de melhor na nossa querida sétima arte e seus derivados. E a dica de agora vai ser um filme de romance meio diferente, chamado Agulha no Palheiro Temporal. Mas antes de começar a falar um pouquinho da história aí desse filme, não se esqueça, se inscreva no canal, se já tiver inscrito, a gente vai lá, notifique, ative o sininho, compartilhe, comente, principalmente para quem curte muito a nossa sétima arte. E, se gostou do vídeo, dá o like aí pra gente, tá bom? Então partiu pra gente contar um pouquinho da história de Janine, Nick, Tommy e Alex. Então, gente, vamos contar a história de Janine e Nick. É um casal perfeito, eles estão em plena harmonia, o casamento está no auge. E aí um dia, Nick vai trabalhar, eles têm um cachorro em casa, eles vão trabalhar, e ela é uma fotógrafa, ele trabalha como engenheiro. E ele vai para uma reunião. Quando ele está nessa reunião, ele vê que já começa um evento temporal. Ele vê chegando. Assim que o efeito passa por todos, o patrão lá, o chefe, fala para todo mundo ligar para casa e ver se está tudo bem. E aí ele liga para a Janine, faz várias perguntas, com quem que era casada, como é que está a vida dela, não sei o quê. E Janine repete todo, né, tudo que ele queria ouvir. Na verdade, gente, a gente descobre que já existe nesse futuro próximo aí, a viagem no tempo. E Nick cisma que quem está voltando no tempo, está tentando mudar o tempo, é o Tommy, ex-marido da Janine, que era também um amigo dele da adolescência lá, da faculdade. E aí então, ele muito assim, acreditando muito que Tommy que está tomando algum partido aí para que ele venha separar, ele chama o Tommy para conversar e começa a conversar com o Tommy e vê que o Tommy ainda é apaixonado por Janine. E o Tommy fala que achou sempre que o nosso querido Nick ia ficar com a Alex, que era a namorada dele lá na época da faculdade. Então, gente, Nick chegando em casa, ele sente que algo mudou. E algo mudou porque ele não tem mais cachorro, ele tem um gato. E ele fala que não gosta de gato. Então ele cisma que alguma coisa mudou. Janine até então fica muito feliz, acha que ele está imaginando coisas e tudo mais. Só aí, gente, que começa a desenrolar mais a história. Por quê? Porque o Nick fica tão obcecado e ele descobre que a Janine ela se encontrou com o Tommy, pedindo ao Tommy para que o Tommy não voltasse no tempo e não fosse fazer nenhum tipo de mudança. É aí que o filme muda. Por quê? Porque o Nick, ele vai num banco de memória, isso mesmo, um banco de memória, e ele instala todas as suas memórias lá. Para quê? Para que se o Tommy mudar a vida dele, ele pode acessar esse banco de memória e relembrar tudo que aconteceu na outra vida dele. Na outra vida não, né? Na outra vida. Não na outra vida, né? Na outra alternativa de vida que ele tinha. E ele faz isso. E quando a Janine descobre, fica também possessa, porque acha que ele está muito desconfiado. Então Janine e Nick decidem ir embora lá da cidade e sumir por um tempo sem ninguém descobrir onde os dois estão. Só que no meio do caminho vem outro efeito temporal, e aí Nick acorda no meio de uma estrada, dirigindo um carro. Ele já liga para Janine, e quando a Janine atende, fala que já está casada com o Tommy há 9 anos. Quer dizer, mudou o que o Nick tinha medo. Nick então pede para ir para casa, através de um aplicativo, e quando ele chega em casa ele vê que ele é casado com o Alex, e tinha uma vida muito feliz com o Alex. Só que acontece, quando tem esses surtos temporais aí, a pessoa demora um pouco a perder a memória passada. Então ele está correndo para tentar achar o banco de memória lá, né, no banco de memórias, as memórias dele, para ele poder resolver a situação dele. Só que quando ele chega lá, eles perderam praticamente todas as memórias de Nick. Só que aí, Nick já começa tipo, vamos dizer, é meio complicado a gente falar isso, né? O Nick começa então a sua mente começa a se adaptar nesse tempo que ele está agora. E ele está vivendo feliz com a Alex,
o Tommy está feliz com a Janine, e tanto a Janine quanto o Nick, né, falaram que eles nunca iriam se esquecer. Até que um dia, quando o Nick está bem feliz com o Alex, ele recebe um telefonema lá do banco lá de memórias, lá onde ele colocou lá as memórias dele, que tem um lampejo de uma memória dele. E ele fica pensando por que ele foi nesse banco de memórias e por que ele deixou arquivos lá. Só que é um flash muito rápido, mas ele fica cismado com aquilo. E depois, no bate-papo com o Alex, ele vê que Alex nutre um carinho muito grande pelo nosso querido Tommy. E aí o que ele faz? Ele decide viajar no tempo. E aí, gente? Nick vai ficar com a Janine, Nick vai ficar com a Alex, o que vai acontecer? Então aí vocês vão ter que assistir o filme, porque eu não vou contar o final do filme para vocês, tá bom? Então partiu agora porque eu achei, e aí a gente finaliza isso aí legal, tá bom? Partiu, fui! Finalizando o vídeo de hoje, gente, então vamos lá contar um pouquinho do que eu achei desse filme aí. Bom, todos sabem já, quem assiste meus vídeos há bastante tempo, que eu sou muito fã de viagem no tempo. Adoro esse tipo de filme. E um romance, nunca tinha visto, primeira vez. Então vamos lá. Uma Agulha no Palheiro Temporal é um filme bem interessante. É um romance onde a gente vê que, né, o amor está acima de tudo. A gente vê o quanto foi trabalhoso para o Nick, né? Na verdade, ele era tão apaixonado na Janine que ele tinha muito medo de perder, né, o seu relacionamento. E aquilo se tornou até tipo uma fobia para ele, se tornou uma coisa assim bem, sabe, que atrapalhava muito o casal. O Tommy, a gente já desconfia já desde o bate-papo dele com o Nick, que realmente o Tommy ia fazer de tudo para separar o casal. Até porque Nick e Tommy eram muito amigos, e quando o Nick conheceu a Janine era casada com o Tommy. E diz o tempo todo o Nick que ele só foi se interessar por Janine depois que a Janine separou. Mas não é bem isso que a irmã do Nick fala, não. Fala que eles já começaram a se envolver emocionalmente e já ela casada com o Tommy, e foi por isso que ela separou do Tommy, para poder ficar com o Nick. Então, gente, é aquela confusão de casais, né? Então, aí a gente vai conhecer a Alex também, que a Alex foi o amor do Nick no passado, mas onde, na verdade, igual foi falado, tinha um amor também escondido pelo Tommy. Então, o filme é bem interessante, elenco show de bola. Eu só conheço o Tommy, né, que é o Orlando Bloom, que é o Legolas do nosso querido Senhor dos Anéis. Então é o único ator assim que eu conheço, mas eu acho que os outros atores também, já vi filmes com o Nick também, mas não lembro qual. Mas os atores também mandaram muito bem, achei o roteiro super interessante, né? Não é um filme apelativo, é um filme bem na dosagem certinho, então pode botar uma censura aí tranquila aí, 14 anos. Então, gente, quem curte um romance super diferente, com uma história super diferente, onde, eu vou dar um spoiler bom para vocês, onde o amor vence, é isso aí, onde o amor vence, porque eu vou dar um spoilerzinho pequeno aqui. Na verdade, o Nick, sem querer, ele consegue acertar a história. Sem querer, gente, isso aí mesmo. Ele conseguiu acertar a história. Mas aí, não vou estragar o filme de vocês não, vai ver o filme, que o filme vale muito, mas muito a pena de se ver, tá bom? Então, partiu, até a noite, sabe, o canal também vai ter uma novidade para vocês, se Deus quiser. Partiu, fui!